você tem calipsefobia. Isso mesmo, calipsefobia, a fobia do apocalipse. Como o apocalipse está associado ao fim dos tempos, a simples menção do termo já pode causar pânico em muita gente. Mas apocalipse significa revelação, tirar o véu, desvendar. Em 2012, o polêmico calendário maia causou um alvoroço em diversas regiões do planeta. Essa civilização, avançadíssima para a época, habitava a região da Mesoamérica, no que hoje seria uma parte do México, Guatemala, o Belize, Honduras e El Salvador. Eles desenvolveram alguns calendários e um deles, conhecido como de conta longa, tinha uma data inicial, 11 de agosto de 3114 a.C., que seria a origem da civilização, a origem do mundo. E tinha também uma data final, o dia 21 de dezembro de 2012. Alguns estudiosos entenderam que 21 de dezembro de 2012 seria apenas o final de um ciclo, para que no dia seguinte um novo ciclo começasse. Mas alguns entenderam na época que, da mesma forma que a data inicial, 11 de agosto de 3114, seria a origem da civilização, a data final seria o fim da civilização, o fim do mundo. Evidentemente, o mundo não acabou, mas a ideia de final dos tempos ainda permanece latente, tanto no meio religioso como no meio espiritualista. No dia 15 de junho de 1931, Mokichi Okada, conhecido pelos fiéis messiânicos como Meishu-sama, o Senhor da Luz, subiu no topo do monte Nokogiri, no Japão. E lá ele teria tido uma revelação. O fim da Era da Noite e o início da Era do Dia. Segundo Meishu-sama, tudo ocorre, num primeiro momento, no mundo espiritual, tanto no individual quanto no coletivo. As coisas acontecem no mundo espiritual e depois vai se refletindo aqui no mundo material, no mundo físico. Conversando com um ministro messiânico, certa vez, ele me disse: da mesma forma que a passagem da noite para o dia não ocorre em um simples estalar de dedos, a transição dessa era da noite para a era do dia também leva um tempo. A questão é quanto tempo. Espiritualistas, kardecistas e umbandistas têm falado muito ultimamente em transição planetária. O que seria isso? Segundo eles, assim como nós, o planeta também está em evolução. E num passado distante, a Terra seria um planeta primitivo. Os seres que aqui viviam ainda estavam começando a sua jornada evolutiva. Ainda eram guiados pelo instinto, viviam em busca de alimentos. Com a chegada de espíritos mais evoluídos, mais avançados, o planeta teria dado um salto evolutivo, chegando à condição de planeta de provas e expiações. Isso porque esses espíritos, apesar de mais avançados, ainda tinham muita imperfeição moral, ainda tinham muitas dívidas a saldar, dívidas decorrentes de erros e abusos cometidos em encarnações passadas. Além disso, necessitavam passar por experiências que seriam úteis à sua evolução. O bem existe, mas o mal é dominante. Uma vez que o planeta ascender à condição de planeta de regeneração, o mal existe, mas sob o domínio do bem. A evolução planetária seria inevitável, e aqueles que evoluírem juntamente com a Terra ficam aqui. Mas aqueles que persistirem nos seus erros terão que deixar o planeta rumo a mundos mais primitivos.
Fala-se em torno de 2/3 da população mundial que deve deixar o planeta. Eu vejo muita semelhança com a parábola do joio e do trigo, a separação do joio e do trigo. O episódio com os gafanhotos, a pandemia de Covid e, mais recentemente, a guerra da Rússia com a Ucrânia têm reacendido, tanto em católicos como em evangélicos, a ideia de que estamos vivendo os momentos que antecedem a volta do Cristo. Muita gente vai dizer, mas guerra sempre existiu. Isso é verdade. Mas se houver uma guerra OTAN versus Rússia, será uma guerra jamais vista na história da humanidade. Ao longo da nossa história, nós tivemos, sim, guerras violentíssimas, mas nenhuma dessas guerras foi uma ameaça à vida na Terra. Nenhuma dessas guerras foi uma ameaça à civilização, ao mundo como nós conhecemos. Ainda referente à Rússia, uma curiosidade. A irmã Lúcia, uma das videntes das aparições de Nossa Senhora de Fátima, disse em 1957: Deus vai castigar o mundo e a Rússia é um instrumento do castigo do céu para todo o mundo. Ela disse isso em 1957. A Rússia, em 1922, durante o regime stalinista, anexou os países vizinhos, formando a União Soviética. E assim se manteve até 1991, quando esse modelo sucumbiu, durante o governo Gorbachev. Então, de 1922 a 1991, nós tínhamos a União Soviética, não a Rússia, como ela mencionou. É como se ela soubesse que no futuro, décadas depois, a União Soviética passaria por essa dissolução. Eu confesso que isso me incomodou bastante, apesar do meu ceticismo.